A nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre o atentado, o direito do nascituro e os alimentos provisionais. Como falamos no início do nosso estudo sobre as tutelas provisórias de natureza cautelar, a ideia do legislador de 2015, ao acabar com o processo cautelar, foi de simplificar o pedido, transformando as tutelas nominadas em tutelas no geral inominadas, bastando para tanto que o autor do pedido demonstrasse, de forma clara, o risco de lesão no seu direito. Todavia, o conhecimento pelo profissional de direito do leque, das várias possibilidades existentes de tutelas no nosso ordenamento jurídico é de suma importância, pois a caracterização desse direito e o seu enquadramento, sem esse conhecimento, sem essa análise, se tornou bem mais difícil. Em especial porque o legislador de 2015 ele apenas nomina algumas tutelas de natureza cautelar, no artigo 301 do Código Vigente, mas ele não conceituou, ele não definiu cada uma dessas figurinhas jurídicas. Assim, vamos encerrar o nosso estudo sobre as tutelas, esperando que vocês tenham realmente assimilado as demais que nós abordamos aqui no início dos nossos trabalhos, fazendo hoje a abordagem de três figurinhas jurídicas que são importantes e que aparecem no nosso dia a dia, embora, como eu disse, como processo cautelar, extintas, mas são probleminhas que você pode realizar ou deve realizar de forma diferenciada, porque no nosso dia a dia elas não desapareceram. Então, o nosso trabalho agora, na aula de hoje, é tratar do atentado, da posse em nome do nascituro, que seria o chamado direito do nascituro, propriamente dito, e dos alimentos provisionais, de forma sintetizada, é claro, na esperança de ter concluído com êxito essa primeira parte da nossa ementa, e a seguir passarmos para o estudo já dos procedimentos especiais. A nossa figurinha então jurídica primeira que nós vamos tratar agora é do atentado. O atentado, ele, como figura típica, ele não se encontra previsto no CPC em vigor, mas no processo cautelar antigo era realmente uma figura da mais elevada importância. O Luiz Rodrigues Vanvier e o Eduardo Talamini, no curso de Direito de Processo Civil Avançado, eles fazem uma conceituação de uma forma, não é bem uma conceituação, mas pelo menos eles trazem uma noção geral a respeito do atentado e como ele está hoje, explicitando o seguinte, que as situações às quais hoje se aplica a tal medida passam a ser tuteladas pelas providências previstas no artigo 294 seguintes, né? Então o que ele está dizendo? Olha, o atentado ele continua existindo. Apenas a forma de se fazer o atentado é de forma diferenciada. O que vocês precisam observar atentamente é como, onde e de que forma se aplica o atentado. Geralmente nós temos um atentado nas ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Aquelas lá do artigo 497 seguintes do CPC.
e da coibição de atos comissivos e omissivos atentatórios à dignidade da justiça, 774 também do nosso ordenamento processual, entre outros, porque o que é atentado é violação, modificação no estado de alguma coisa decorrente de decisão judicial. Eu vou trazer para vocês aqui um conceito do Humberto Teodoro Júnior a respeito do atentado, que muito bem se aplica. Quer dizer, ele foi muito feliz nessa abordagem. Então ele diz que atentado é a criação de situação nova ou mudança de status quo, pendente a lide, lesiva à parte e sem razão de direito. Em síntese, podemos afirmar que ocorre atentado sempre que a coisa litigiosa, para deixar bem claro, vier a sofrer qualquer modificação que venha a trazer prejuízo a uma das partes. Fica então demonstrado que só cabe atentado, isso é importante vocês gravarem, como medida incidental. Não vejo como se ter o atentado como uma medida antecedente, porque ele sempre vai decorrer de modificação, violação, alguma coisa nesse sentido. Vou exemplificar aqui para vocês, de ordem prática. Comete atentado quem viola, por exemplo, penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse. O que é isso? Violação, por exemplo, olha, o objeto da penhora que estiver depositado nas suas mãos venha praticar algum ato para reduzir o seu valor ou coisa que o valha, ou aquele ato de obstrução à realização da mesma, ou do próprio arresto, ou do sequestro, da própria emissão na posse, que é aquela ordem para que você entre na posse de bem imóvel decorrente de decisão judicial. Ainda como exemplo, podemos aí citar para vocês, ele pode também ser caracterizado quando uma das partes prossegue numa obra que vier a sofrer embargos. Isso ocorre muito numa ação chamada anunciação de obra nova. O cidadão está construindo um muro na divisa do seu terreno, o juiz determina a paralisação e no dia seguinte a parte vai lá, quando o oficial de justiça se ausenta, e dá continuidade na construção daquele muro. E ainda ou promove qualquer outra inovação ilegal, seja de qualquer natureza, no estado de fato da coisa. Outra medida de suma importância que existia no Código de 73 era relativa ao direito do nascituro. Sem entrarmos nas conceituações estabelecidas pelo direito civil, em especial no que tange à responsabilidade jurídica, nascituro, né, é aquele que já foi concebido, mas que ainda não nasceu. A discussão sobre o direito do nascituro ele reside no procedimento a ser adotado por sua mãe, no caso de vir a pessoa de quem ele seria herdeiro falecer antes do seu nascimento. O direito anterior ele previa que nesses casos
a mãe ela poderia ingressar com um processo de natureza cautelar denominado posse em nome do nascituro. Através dessa medida, comprovada a gravidez, o elo de ligação com a mãe da mãe com o falecido, a mesma era investida na posse dos direitos dele, nascituro, até que o pedido principal relacionado à comprovação da paternidade viesse a ser julgado. Antes de 2015, os processos eram muito morosos com relação a isso. Aí é óbvio que vocês estão pensando, poxa, mas se eram casados, nascituro, por que toda essa balbúrdia e essa discussão? Não, essa discussão ela está relacionada justamente por isso. São aqueles filhos havidos ou fora do casamento, ou ainda e não reconhecidos, né? Ou de união estável, ou alguma coisa nesse sentido. Então era uma forma da mãe sair em socorro do nascituro para preservar os seus direitos hereditários. No direito atual, essa medida ela não é prevista no CPC em vigor. Até porque todos aquelas exigências, digamos assim, de 73, hoje não é mais necessário, porque 73 você ia a juízo para pedir que o juiz determinasse ou nomeasse um perito para que fizesse análise na mulher para constatação de gravidez ou coisa que o valha. Hoje nós sabemos que os estudos, os laboratórios têm condições de te dar num tempo recorde exames de comprovação nesse sentido. Então, existem vários exames, a mulher tem como comprovar a gravidez de forma tranquila e sem maiores problemas. O que fica faltando aí é a prova da paternidade, nada mais disso. Então, hoje, quer dizer, essa medida, embora não seja possível, mas a gestante ela pode postular em juízo, independente de sentença que a declare investida na posse dos direitos do nascituro. Basta que comprove através de exames, como eu falei, laboratoriais, o seu estado de gravidez, assim como a sua relação com a pessoa falecida. Diante disso, ela leva esse problema ou essa prova ao juízo e aí sim ela pode reivindicar através de uma tutela específica que parte que um quinhão desses bens sejam reservados até que a investigação de paternidade ela seja comprovada, uma vez que o juiz ele não tem como emitir uma declaração prejudicial, ou seja, ele não pode conceder uma tutela de reserva de bens ou coisa que o valha sem que a investigação de paternidade seja realmente comprovada. Mas isso é tranquilo, hoje realmente não existe tantos problemas para essa comprovação. Já tive casos de ordem prática, aí às vezes até a própria família, né, ela tem como dizer se havia essa relação ou não entre a mãe e o chamado suposto pai, sem a necessidade de maiores desgastes judiciais. Mas
Eu brinco muito, né? Família é muito bom, muito certinho, mas quando envolve dinheiro, bolso, divisão patrimonial, realmente a coisa fica um pouquinho mais complicada. E a última figurinha do nosso estudo está intimamente ligada aos alimentos provisionais. No nosso ordenamento processual em vigor, os alimentos provisionais estão sendo tutelados pelo Poder Geral de Cautela, que vocês já tiveram a oportunidade de estudar lá no começo com a professora Kátia. Todavia, as regras e disposições da Lei 5.478, de 68, já analisados pela cadeira de Direito Civil, continuam sendo aplicadas. Assim como os requisitos essenciais para que o pedido admitido como medida antecedente nos casos de divórcio, separação, muito embora se estranhe aqui essa figura jurídica ainda, né? Mas ela continua valendo, e, e, e anulação de casamento ainda continuam presentes, né? São necessários. O grande ainda senão, ele continua no caso relacionado à união estável. Mas o alimento também ele pode ser como tutela de urgência antecedente. Ele pode ser requerido, sim, é admissível, desde que comprovado a paternidade. A paternidade é sempre fundamental. E a pergunta, e nas uniões estáveis de fato? Filhos advindos dessa relação. A princípio, se não houver o reconhecimento, o pedido é inadmissível, porque eu preciso primeiro reconhecer judicialmente essa união estável, para até aquelas relações de divisão patrimonial, e com relação ao autor do alimento, eu preciso da investigação de paternidade. Sem a prova da paternidade, o juiz não tem como antecipar essa tutela. O procedimento, o artigo 528 do CPC, ao tratar do cumprimento da sentença condenatória de obrigação alimentar, ele prevê a possibilidade de se realizar referido cumprimento de decisão interlocutória, porque seria uma decisão interlocutória essa sentença, essa antecipação de tutela, seria uma decisão interlocutória que fixa alimentos, né? Inclusive no cumprimento de sentença, dependendo do preenchimento daqueles requisitos que vocês já estudaram no sexto semestre, pode haver a aplicação da prisão civil, o que bem demonstra a importância dessa figura jurídica, que continua existindo no nosso ordenamento jurídico, só alterando, como já disse, a forma de se requerer judicialmente.